sobre análise de risco. Opa, aluna nova. Ah, fechou a câmera de novo. Escrevi pra ela aí. Professor, você tá falando de mim? Eu? Não, da aluna nova que apareceu aqui, a Josiane. Nossa senhora! 10 webs que ela não aparece, hein? Uai, meu droid tá falhando aqui agora. Tô conseguindo entrar nesse negócio. Tá sumida. Tá sumida pra caramba. O Gente, eu quase morro. Pensei que Jesus ia me levar. que aconteceu, mulher? Não. Dengue. Ah, não. Vai agora não. Você espera aí. Cristo tem poder. Se eu levantasse o dedo mais um pouquinho, eu chegava no céu. Oi, Exagero nem um pouco, né? Josi. Ô, Josi. O céu Ah, tá cheio, mano. tá cheio? Tá. Como é que eu faço com esse trem aqui que não quer ir? Você que fechou a câmera aí, mulher. Ó, você está me vendo? Agora sim, normal. Ué. Tá? Eu tô Normal. virada? É. Ó, Agora vendo seu computador. Agora você então de novo. vamos fazer o seguinte, você está me vendo normal aí, né? Sim, Então não vou mexer não, porque quanto mais mexe, pior fica. Vamos lá. vamos lá. Vou apresentar para vocês hoje, gente, um pouco sobre riscos e perigos. Gestão de riscos. Vamos aprender a fazer gestão de riscos. Me fala se vocês estão vendo a minha tela. Nossa, por que eu não vejo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Que isso? Então, o nosso Que eu vídeo... vi. deixa eu só pôr para rodar aqui. Que isso, Maria? Entendo. E uma curiosidade muito legal é que o GLP não tem cheiro. E aí talvez você esteja se perguntando, mas de onde vem aquele cheiro estranho que eu já senti alguma vez? Ele vem de um gás que não faz parte do GLP, que é colocado ali de propósito para dar o cheiro por uma questão de segurança. Aí você sabe se alguma coisa está vazando ou não. Bora voltar pro invase que ainda não terminou não. Depois que o botijão tá cheio, ele passa por 2 etapas de segurança para ver se não tem nenhum vazamento. A primeira vai checar uma borrachinha que tem ali na entrada, que se chama anel O-ring. É esse anel que garante que o gás não vai vazar na sua casa. É ele que faz a vedação entre o botijão e o regulador. Aqui, um bico solta um ar sob pressão e se o ar vazar, quer dizer que o anel O-ring tá ruim. E aí, se precisar, um operador faz na hora a troca da vedação. Depois ainda vai ter uma detecção a laser. É um infravermelho que consegue ver o gás. Funciona mais ou menos que nem aquele laser de filme de ficção. Se alguma coisa passar na frente, toca um alarme. No caso, quem passa na frente é o próprio gás e o alarme é só uma luzinha vermelha que tem aqui. E se não passar nesse teste, um operador faz os ajustes necessários para garantir que o gás chegue com qualidade e segurança na sua casa. O ajuste mais legal de ver é esse aqui. Olha só o que esses caras estão fazendo. Ele joga um pouquinho de água com sabão ali por onde está o vazamento. Você consegue ver que está vazando por causa das bolinhas e depois ele aperta a válvula e deixa o gás sair. Jamais, em hipótese alguma, nem que a vaca-tussa faça isso na sua casa. O que ele está fazendo aqui com toda a segurança é acionar a válvula para ela limpar e assim o vazamento para. Tudo certo com o botijão, chegou a hora do banho. Aqui tem uma espécie de um lava rápido com jatos de água com alta pressão e depois os botijões passam por um secador. Toda a água usada aqui é de reuso, que é coletada e tratada aqui mesmo. E essa limpeza serve para tirar pequenos resíduos, sujeiras e ainda prepara ele para o próximo passo, que é a pintura. Nessa cabine entram 4 botijões por vez que recebem uma camada fresca de tinta. Todos eles passam por aqui. Isso é importante para manter a conservação do botijão e garantir que ele chegue em casa limpo e seguro. Por último, os botijões recebem uma etiqueta que comprova que está tudo dentro dos padrões de segurança e qualidade e a válvula é lacrada com essa maquininha que sopra ar quente. Daqui, eles vão para a última esteira, de volta para os caminhões de entrega e direto para sua casa. Então, voltando, pessoal. Vamos lá. Vou apresentar agora para vocês a análise de risco, o gerenciamento de riscos, né?
Todos estão vendo a tela aí agora? Sim. Vamos lá. Quando eu falo gerenciamento de risco, pessoal, eu tenho duas formas, né? Eu tenho gerenciamento de riscos e preciso entender o que é o risco, né? Risco é a probabilidade de ocorrência de um evento e as suas consequências. Então, quando eu falo risco, muitas das vezes eu confundo com perigo também. E são diferentes, tá? Risco é um termo que é proveniente do latim, ele vem do latim, que significa ousar, ousadia. Entende-se como risco, o risco como uma possibilidade de algo não dar certo. Mas o seu conceito de ousadia também envolve a questão de quantificação e qualificação da incerteza. Não necessariamente tem risco de não dar certo. Existe o risco de dar certo também, tá? No que diz respeito a perdas ou ganhos, certo? Então, com relação ao rumo dos acontecimentos planejados, ele pode dar certo ou não. Sempre existem os dois lados do risco. Só que, como prevencionista, a gente trabalha o risco como se fosse algo maléfico no ambiente de trabalho, fosse algo ruim, né? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Deixa eu até abrir aqui. Quem de vocês aí limpa a casa? Todo mundo. Eu limpo, professor. Até eu Demais, limpo, né, gente? Quem é que não limpa a casa, né? Até eu limpo casa. Quando você limpa a casa, o risco de queda é de onde? Do Do piso. Do piso, do chão, né? O chão, a gente pode chamar ele de quê? De perigo. O chão é perigoso. Aí, ó, mais uma aluninha nova. Então, existe o perigo do chão. O chão, ele está ali. Se você não for limpar, ele vai continuar ali, não vai? Porque ele é um perigo que está ali no ambiente. Quando é que ele se torna risco de queda? Quer Quando escutar? quando eu molho o chão e não utilizo uma proteção. Então, o que eu fiz agora? Eu criei um risco para mim, não criei? Risco de escorregar, risco de queda, né? Chamada queda de mesmo nível. Por que é um risco? Porque ele está molhado, então aumentou a chance de um escorregão. Quando eu utilizo um calçado de segurança, olha aí. Quando eu utilizo um calçado de segurança, um calçado que é antiderrapante, na minha casa eu uso chinelo. Eu estou controlando o piso ou controlando a chance de cair? A chance de cair. Então eu controlei o quê? O risco de queda. Porque se eu não for limpar o piso vai continuar lá. Mas se eu não estiver limpando o piso, não existe risco de queda. Vocês conseguem entender que o risco... Hã? Existe sim. Por aquele motivo do piso escorregadio? Ah, não, por aquele motivo não, mas o risco de cair do mesmo nível tá lá. Tá lá. O perigo está ali, mas se eu não me expor, não tem risco de queda. Você já experimentou molhar o asfalto? Você não escorrega no asfalto. Escorrega sim. Naquelas placas de pare lá de finalização às faixas de pedestre, quando tá molhado, você tá doido, aquilo é um quiabo. Aí a faixa de pedestre. Né? Por quê? Porque existe uma tinta, né, que vai tornar o piso escorregadio, não é isso? Olha só, identificação de riscos, é isso que a gente precisa perceber. A percepção do risco, ela precisa acontecer e entender que o perigo, ele é inerente à atividade. Ele está ali o tempo todo. A faca, ela corta sua mão desde que você esteja utilizando a faca. Agora, o corte da faca sempre vai estar ali. Sempre vai ser um perigo. A partir do momento que eu me exponho ao risco de corte, aí sim eu passo a ter um risco de cortar a mão com a faca. Então, o risco, o que pode ser controlado? O risco ou o perigo? O risco? Sempre o risco. O perigo não necessita de controle. Ele sempre vai estar ali. Então, eu preciso controlar agora o risco.
As minhas ações devem ser Aí, feitas, ser quando- tomadas em cima do Isso. risco. Tá montando os falcões lá da pecuária. Da Eita, estrutura. aqui em Goiânia tá quase terminando. Esse povo aqui conversa alto demais, Deus me livre. Tranquilo, vamos lá. Então, olha só, quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações, engenheiros projetam pontes, empresários abrem os seus negócios e políticos concorrem a cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável. Se você não quer correr risco, basta não fazer nada na sua vida. Né? Levantou da cama, você tem risco de bater o seu dedinho mindinho na quina do pé da cama. Então, por causa disso, eu não levanto mais? Não, né, gente? Eu controlo esse risco. Né? Sair de casa não é um risco para a gente hoje, no dia a dia? Um risco de assalto, um risco de atropelamento. Mas você deixa de sair de casa para trabalhar? Não tem jeito, não dá. Então eu controlo esse risco. Né? Eu vou mitigar, eu vou reduzir esse risco. Certo? Então é o controle que a gente precisa entender que ele vai funcionar no dia a dia. Fica quieto, amor. Traz isso para o ambiente de trabalho, por exemplo. Eu preciso identificar o quanto de risco eu tenho, né, nas atividades e qual que é a probabilidade desse risco acontecer. Muitas das vezes eu não consigo eliminar totalmente, mas eu posso reduzir a níveis aceitáveis o risco. Melhorou. Vamos lá agora, deixa eu fazer isso aqui. Uma análise de risco, gente, a ideia da análise de risco, ela surgiu na década de 60, né? Quando o processamento apresentou um grande avanço tecnológico dentro da indústria, com a utilização de condições de pressão e temperaturas mais severas em instalações maiores. Né? Tal desenvolvimento acarretou sua operação mais crítica, resultando no acréscimo do potencial de risco para o homem, a propriedade e ao meio ambiente. Eu tenho 3 tipos de danos que eu posso causar nas edificações e para as empresas. Risco ao homem, risco ao meio ambiente, risco à propriedade. Por que eu sigo essa ordem? O que eu consigo reconstruir? A edificação, os danos materiais, não é isso? Eu consigo minimizar os danos causados no meio ambiente? Também consigo. Para o trabalhador, é primordial que você tenha um cuidado maior com esse risco. Porque com o trabalhador, o que pode acontecer? Não sei se vocês viram no jornal. Nós tivemos um acidente numa petroquímica aqui em Senador Canedo, que morreu um trabalhador totalmente carbonizado e tem mais 3 hospitalizados com queimaduras de 3º grau. Será que a minha atenção tem que estar voltada aonde agora? Na edificação que pegou fogo? Não. No meio ambiente que pode ter tido vazamento, foi para algum rio, alguma coisa assim? Não. A minha maior preocupação agora são as pessoas. São os danos causados à família, da pessoa que morreu, os danos causados àqueles que estão no hospital. Então eu sigo sempre a ordem. Pessoas, meio ambiente. Por último, o meu cuidado tem que ser com a edificação. Certo? 4 perguntinhas precisam ser perguntadas sempre quando eu vou fazer alguma atividade. O que pode acontecer de errado? Com que frequência isso pode acontecer? Quais as suas consequências? Precisamos reduzir os riscos e de que modo isso pode ser feito? Essas 4 perguntas têm que ser respondidas quando eu faço uma análise de risco. Né? Vamos lá, vou limpar a casa de novo. Vamos fazer uma análise rápida da limpeza, da higienização da casa aqui. Para limpar a casa, eu preciso ter um rodo, um balde cheio d'água e um produto de limpeza. Certo? Quais são os riscos eu já tenho? E o pano.
Quais são os riscos que eu já tenho nesse contato aqui agora? 4 coisas. O Risco risco de tem um queda. risco que Vamos lá. Risco químico tem? tem. Dez. Dependendo Produto do químico, Tem por produto. causa né? da que boa esse produto, né? Dependendo do produto que eu utilizo. Tem risco químico. Eu tenho Olha, risco de É, queda acidentes também. risco de acidentes devido à queda. O que mais? Se o fala cabo assim, for de mano. madeira e entrar uma ferpa na minha mão, também é um problema, não é? Ação pra rolar. Aí, E também, dependendo de como você vai lavar o ambiente, pode ter risco até de choque. O Risco de risco choque, físico, umidade. risco físico de umidade, né? Utilização de água. Ao torcer o pano, eu posso ter algum tipo de lesão? Sim. Pode. Dependendo da torção ali, eu posso machucar um dedo, uma mão. Esse Né? momento aí. Então, só aí a gente já analisou vários riscos que podem acontecer. Quando eu faço uma APR, eu faço por risco que eu estou analisando. Certo? Por exemplo, eu identifiquei lá o risco do produto químico. Qual que é? Vamos lá nas perguntinhas. O que pode acontecer de errado com o produto químico, gente? Intoxicação. Intoxicação devido a contato. O que mais? Dependendo do produto, pode ser uma queimadura química. Né? Só quem já misturou Pedrex com Quiboa e sabão em Azulim. pó e azulim, sabe o que é que vira o caldeirão daquela bruxa, né? O meu marido me achou desmaiada no banheiro. Risco de morte. Nossa, ela foi até para fora de casa agora para tentar estudar, tadinha. Ser mãe não é fácil, não. A luta dela não tá fácil, não, eu entendo. Ana Maria, como que chama Oi. aquele trem direto da BO lá na Perdigão? Amônia. 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 Amônia, né, também é Amônia. perigosíssimo. Sabe o que aconteceu uma Inclusive, vez? Inclusive, eu quase morri uma vez com esse amônia aí. Eu não bati as botas porque Deus segurou na minha mão. É por causa de uma menina que tava lá, eu me pulsei no ombro dela, hein? Mas fiquei agoniado, hein? Queima as vias aéreas, você não respira direito. Deus me livre. Ele é um gás inerte, ele é mais pesado que o ar, então ele fica aqui embaixo. E outro detalhe, ele reage à água. A amônia reage à água. Teve uma vez que teve um vazamento na época da Perdigão, aí em Rio Verde, e o pessoal foi instruído a pegar um pano úmido e colocar no nariz. Faz tempo, né? Há mais ou menos uns 15, 16 anos. Você acredita que eu estava lá como brigadista? Então foi você que instruiu o pessoal a fazer isso? Não, tem uma da galera deitar no chão, né? Porque você tem que. Os bombeiros ensinam pra gente abaixar, né? Você abaixa com gás inerte? Moço, o povo, quem estava em pé, da cintura para cima, eu acho que estava parado, tipo, na altura da cintura, professor. Olha aí. Então, assim, ele não Tinha é um gente gás que sobe. Ele não é um gás que sobe, ele é um gás que vai ficar no ambiente ali, entendeu? Então, muitas das vezes, se eu pego um pano úmido e põe no nariz, eu tô pegando a amônia todinha que reage à água e colocando no nariz. Credo, aquilo é fedorento. Não, ele queima. Você respira, ele queima. Você respira, não vem o ar. É muito perigoso. Né? Beleza, que pode dar errado. Com qual frequência isso pode acontecer? Todas as vezes que eu utilizar o produto. Não é isso? Então, a frequência é altíssima. Se eu utilizo, eu tenho um risco. Certo? Quais são as consequências? São graves? Dependendo do produto, sim. Estamos falando agora de limpar a casa. Dependendo do produto, não. Vamos deixar uma consequência mediana. Para reduzir esse risco, o que eu faço? Ele vai dar Luva. Máscara. A gente já pensa onde? No EPI, não é? Isso. Fala pra ele que Mas quando o nosso pensamento não deveria ser substituição do produto terminar de tirar minha carteira, por um fazer produto meu que não curso, seja químico? Sim. aí eu vou na Maridão. Mas é muito difícil, ter, né? Mas esse é o pensamento do empresário também. Quando a gente fala em risco, entrega EPI que está tudo certo.
Mas você sabe Quando eu falo de ruído, vamos Ai, supor, tô sentindo. você trabalha na metalúrgica, né, Josi? Lá é estação de serviço e montagem industrial. Isso. Vamos supor que. Vamos pegar o trabalho de uma metalúrgica, tem muito ruído. Tem. O primeiro passo que eu faço é dar o quê? Dar um protetor auricular para ele. Será que se eu não tenho como eliminar o ruído do ambiente ou pensar em uma forma de minimizar esse ruído? É um pensamento que a gente precisaria ter, mas nem sempre a gente vai ter. Por quê? Porque o pensamento do dia a dia nosso é: entrega o EPI e vamos embora. Vamos ver o que acontece. Vamos seguindo. Esse é o pensamento de hoje. E a gente tem que aprender a lidar com ele. Paciência. Né? Então, existem métodos e métodos para a gente fazer esse tipo de análise. Olha só, um método básico. Né? Então, esse risco ele vai estar em casa, no trabalho, em viagem, férias. Mas já ouviu falar no famoso risco zero? Né? Risco zero, dano zero. Risco zero não existe, gente. Risco zero é uma utopia que criaram, porque assim, a chance de você ter um acidente, ele sempre vai existir. O risco sempre vai existir. Eu posso eliminá-lo, né, temporariamente, eu posso reduzir permanentemente, né, mas risco zero no ambiente de trabalho é complicado. Teve uma empresa aqui em Catalão, até de um aluno que estava na aula passada, falaram na empresa que ela trabalha, comemoraram 3.000 dias sem acidentes. Nossa, maravilha. Fazendo a conta É bom. rápida, dá quase 7 anos. Sem acidente. Sem acidente. Tá. Vocês acreditam, claro, né? Não. Fez festa e Sei tudo. não, hein? 3.000 dias Se sem acidente, gente. Impossível. Eu assim, não sei o nome da empresa, mas sem medo de errar. Impossível. Impossível. Na sua casa, você já deve ter cortado o dedo nesses últimos 7 anos. Ixi. últimos 7 Na última acho que na semana, né? passada. Então, existe o risco e a gente está exposto a ele, gente. Vez ou outra, a gente Professor, vai escorregar e vai se machucar. Diga, José. hoje, segundo a organização internacional aí Nacional e Internacional do Trabalho, A dentro do OIT. país hoje, a cada hora acontece 70 acidentes de trabalho por dia, a cada hora, e de 6 a 7 dias são uma morte ou duas por acidente de trabalho. E também, segundo o relato, fala que o Brasil hoje é um dos maiores causadores de acidentes do trabalho no mundo. É verdade? Será? Tem alguma atualização sobre isso? Fato. É em média, claro, né? Se você pegar, nós temos uma população de 200 milhões de pessoas. Uma média de 650 mil acidentes. 7 mil mortes por ano. 7 mil. Só se você dividir 7 mil por 365. Você vai encontrar quantas mortes a gente tem por dia. Pode ter certeza que nesse momento agora tem alguém se acidentando no trabalho. Entende? É isso que às vezes eu me pergunto. O que precisa acontecer para a gente tomar as rédeas desse negócio? Precisamos de prevencionistas diferenciados, né, que vão levar a um conhecimento diferente para as empresas, que vão levar a consciência realmente. Não só entregadores de EPI. Né? Porque a gente tem cujo almoxarifado aqui também. Eu acho que EPI quem entrega é almoxarifado. Entrega de EPI é fácil demais. Eu quero ver fazer a prevenção. Entendeu? Na Mas empresa que eu trabalho mesmo, cada dia que passa eu descubro que eu não quero ser técnico de segurança de lá. Ah, de lá, né? Que bom. Cada dia que passa. Eu quero ser técnica da Proteste. Você me leva pra lá, tá, Ana Maria? Aí, ó, já é um exemplo. Mas assim, eu vou ter que pensar bem, porque o Elcio vai me pagar 15 mil para mim trabalhar para ele. Vou sim, vou. Uai. Como é que faz?
Tô procurando essa vaga tem 16 anos, de 15 mil, até hoje não achei. Ana Maria, achou agora. Aí a Ana Maria falou, eu vou pagar para ela 15 mil. Para pagar para ela 15 mil, quanto é que eu tenho que ganhar? Uai, você vai abrir uma consultoria Já de tem. treinamento, né, Josi? entendeu? Mas a Ana Maria vai trabalhar com você. Eu não Aí já quero deu- 15 mil, não. Só metade já tá bom. Aí, ó. Tá vendo? Já, mais de 25 mil já. Ó. Pronto. E nós vamos lucrar para sua empresa ainda. Olha, gente. Brinca com coisa séria, não. Voltando aqui, gente, olha só. Processo básico de identificação de risco. Vamos pensar num risco aqui. Risco de uso de produto químico. Identifiquei o risco, não a atividade, tá, gente? O risco em si. Qual que é a probabilidade desse risco causar um dano na utilização? Qual que é a probabilidade? Isso, eu estou limpando a casa. Qual que é a chance de eu me intoxicar com produto químico? 100%. Probabilidade 100%, né? E as consequências? Graves. Consequências graves. Então, eu estou muito vulnerável a esse risco? Eu estou muito exposto? Sim. O que eu preciso fazer? Usar os equipamentos. Usar EPI. Medidas de redução do risco, né? Eu sempre tenho que pensar na medida de redução do risco, certo? Então, a gente poderia estar vendo, então, no caso, um produto que poderia estar fazendo aquele mesmo efeito que eu estaria procurando, porém com a consequência menos grave. Exato. Não, pode ser que eu não consiga eliminar o risco, mas agora eu vou reduzir. Não é isso? E como que eu faço isso? Como que eu vou encontrar? Através de um plano de ação. Plano de ação de emergência. O que eu vou fazer? Montar um plano de ação para que eu possa pesquisar um tipo de produto diferente, testar esse produto e identificar se ele resolve a mesma coisa, e se ele resolver, eu troco o produto. Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Aí agora a gente complica um pouquinho mais. Olha só. O mesmo produto, eu identifiquei o mesmo produto. Se eu tenho uma probabilidade, né, de 100% e uma consequência grave, eu já determinei o meu risco, não determinei? Sim. Que é um risco químico grave, certo? Sendo um risco grave, ele é um risco aceitável? Não. 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 Vem aqui para cá, não. Então, o que eu faço? Eu modifico o sistema. Modifiquei o sistema, identifiquei o produto, troquei o produto, aí eu venho. A estimativa de probabilidade com o produto continua sendo 100%, não continua? Sim. Mas a consequência caiu? Sim. Então, agora eu tenho uma determinação de um risco mediano. Um risco mediano é aceitável no ambiente de trabalho? Sim. Pode ser aceitável, está controlado, não está? Não. Então agora está controlado, então eu venho aqui, ó. Sim. Aí eu sigo com o sistema. Que seria a utilização dos EPIs? A utilização do produto em si. Ah. O EPI eu defini aonde? Né? Quando eu modifiquei o produto aqui, né? Eu defini na probabilidade de consequência. Tem necessidade de EPI? Se tiver, a gente implementa também. Mas aí eu determinei que o risco é médio. E ele se tornou aceitável. Se ele é aceitável, aceitável através de quê? Da adoção de medidas de prevenção. Não é isso? Ficou claro na cabeça de vocês? Deixa eu ver a cara de todo mundo aqui. Já pegou até o rodo já. Ó. Ai, mãe é complicado. Mais uma vez, gente, eu determinei o risco. Para ele se tornar aceitável, eu tenho que ter o controle. Como que eu controlo? Né?
trocando o produto, também. Mas eu posso utilizar EPI agora? Posso também, não tem problema. Né? Então, eu venho para cá, sim, e sistema em operação. Sistema em operação, ou seja, eu vou continuar limpando a casa agora com esse produto, porque eu já troquei o produto e utilizo um produto agora que não vai me levar a um risco tão grave. Né? Então, nós vamos conceituar o que é risco, o que é perigo, o que é perda, o que é dano, o que é uma análise, consequência, vulnerabilidade e confiabilidade. Risco, nós já falamos, é uma condição de potencial de causar danos. Já o perigo, ele caracteriza uma relativa exposição ao risco. O perigo sempre vai estar lá. Né? Se eu me expor ao perigo, gera o risco. Certo? Quando eu falo perda, eu estou falando de custo, de gasto, né? Não planejado, que não pode ser recuperado. Já o dano é a severidade de lesar ou uma perda física, funcional ou econômica, né? Que pode ocorrer pelo risco. A análise é um procedimento técnico segundo o padrão estabelecido, que é o que nós acabamos de fazer agora. Nós analisamos um risco. Já as técnicas de análise, nós vamos ver na aula seguinte, né? Os tipos de técnicas que nós temos, tipo Pareto de Ishikawa, né? Que é o diagrama de Ishikawa. A gente vai falar sobre ele. Vamos falar sobre análise de modos de falhas e efeitos. Vamos falar sobre a PR, certo? Consequência é o resultado, né, do impacto. Vulnerabilidade é o quanto eu estou exposto ao tipo do produto. Dependente de produto, risco. Se eu estou vulnerável, eu estou ao alcance desse risco. E confiabilidade é a probabilidade do sistema ou equipamento desempenhar satisfatoriamente sua função. Ou seja, se eu peço uma proteção para o equipamento, né, eu utilizo uma máscara, um óculos, eu preciso entender que esse equipamento tem que ser confiável. Né? Quando você compra um carro, por exemplo, falando de confiabilidade, comprei um carro novo, só que esse carro novo, com o tempo ele começa a dar problema, começa a ir para o mecânico demais. Ele era um carro confiável quando novo. Agora que ele começou a dar problema, perdeu a confiança? Perdeu. Perdeu. Você pegaria, por exemplo, um Fusca 76, entraria nele, iria para São Paulo. Você acha confiável? Parar no meio do caminho, né? Então, né, com um arame ou um alicate você ia arrumar, mas você ia ter que parar no meio do caminho. Aí eu pego um carro novo, abastecido. Posso ir sem medo. Por quê? Porque ele é confiável. Assim é a função nossa tornar o ambiente de trabalho seguro e confiável. Né? Eu posso desempenhar minha atividade tranquilo porque eu sei que tem a confiabilidade de ter um profissional ali no ambiente de trabalho. Quando você não passa credibilidade no seu ambiente de trabalho, você não passa confiança. Se você não passa confiança, o trabalhador se expõe a risco desnecessário. Né? Porque ele não sabe até que ponto ele pode ir ou ele não pode ir. Né? E quando você fala, ele não te dá moral. Né? Porque olha para você e fala assim, mas será que é isso mesmo? Né? Será que ele está falando a verdade? Será que o que ele está dizendo é correto? Quantas vezes a gente não falou isso, né? No ambiente de trabalho? Né? Será que fulano entende do que está falando? Se você não passa confiabilidade, não dá nem para questionar o outro. Entenderam? Então, essa questão de ser confiável. Quanto aos riscos, é importante que a gente tenha essa visão prevencionista para eliminar esses riscos do ambiente de trabalho. Para que daqui a pouco eu saiba fazer de forma preventiva, falar assim, olha, se você fizer isso, o risco de acidente é esse, né? A chance de uma lesão grave devido a acidente é isso. Né? Mas se você seguir o procedimento X, se você fizer da forma que eu estou instruindo, reduz bastante a chance de um acidente. Então, essa é a intenção nossa de trabalhar com
Gerenciamento de risco. Para gerenciar, eu preciso medir. Para medir, eu preciso entender e saber qual o tipo de risco eu estou exposto. Isso é gerenciamento. Não tem como gerenciar o risco se eu não conheço o risco. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Essa Então- semana eu tive. Essa semana não, tem umas 2 semanas. Pessoal da Brejeiro lá de Anápolis, a gente está prestando serviço lá dentro da Brejeiro de Anápolis. Sei. Professor, mas aqueles tech segurança de lá, eles têm um pacto com o meu amigo ruim. Por quê? Eles não deixam passar uma agulha. É treino Aqueles lá ganham 15 mil, eu tenho certeza. e liberdade. Muitas das vezes não é nem pelo dinheiro. Eu não sabia. Eu não sabia. Não sei se. Ó, a ordem de serviço, lá o que a gente faz? A gente faz uma ordem de serviço por cada função, certo? Sim. Desde quando eu entrei lá, que o Tec Segurança, o Júlio, né, que presta lá o serviço para nós, é feita uma ordem de serviço. E essa ordem de serviço ela tem validade. Quanto tempo? 2 anos. É muito. NR6, NR12, eu nem sabia que tinha validade, porque nos cursos que eu vi, não tem data de validade. Olha isso, Josi, tá tudo na norma. Menino, velho, vai eu correr com 32 funcionários sem NR para correr atrás de treinamento e correr. E eles não deixou passar até o seguro de vida dos funcionários. Eu tive que mandar a xerox do comprovante de pagamento. Exato, porque assim, eles se tornam responsáveis quando esse trabalhador entra lá dentro e se acidenta. Nossa, mas pensando num povo chato. Eu sei, mas é a função, você vai ser chata também. Eu não quero não ser técnico de segurança, não. Eu vou partir para outras áreas. Ah, duvido. Eu já desisti. Para com isso. Você não chegou até aqui para poder parar, não. Não, eu não quero parar, mas lá não vai dar certo. Não tem jeito. Ai, você vai ser tão boa quanto ou melhor que esse pessoal, você vai ver. É tudo detalhe que tá na norma. São detalhes que Professor, eu não estive pode na passar. obra. Eu estive na obra lá, a gente foi fazer uma perícia do funcionário que foi até a perita lá da Ana Maria, lá da Protec, que foi auxiliar. E o técnico de segurança falava: fulano, vamos colocar o protetor. O senhor não faz ideia das respostas que eu escutei. Ó, o que eu sempre falei, falo. Meu Deus do céu! É o que eu sempre falo. Se você solta uma dessa no meio de todo mundo, é ação e reação. Tinha que ter na hora, né? Eu não chamo a atenção de ninguém em público desse jeito. Mando parar a atividade, chamo o funcionário no canto, fala, coloca o protetor auricular. Peguei uma bolada. Aí eu aviso para ele, olha, a atividade está parada enquanto não colocar o protetor. Acabou o assunto. Então, eu já fazia diferente, sabe? Eu tinha pedido ele para descer lá, porque por causa de saúde, algum tem que servir de exemplo, né? Acho que eu chamava ele em particular, levava ele lá para minha sala ou para qualquer lugar e eu ia tentar conversar, né? Aí, se não tivesse conversa... Mas você quer um negócio? Aí... Todo mundo quer que a atividade continue, não quer? Uhum. Então, por causa de um, eu vou parar a atividade de todo mundo. Os próprios também. colaboradores vão falar para ele, coloca aí para a gente poder terminar. Toda vez que eu ver, eu vou parar a atividade. Acabou o assunto. Eles mesmos vão começar a se cobrar e eu não tenho que cobrar esse funcionário o tempo todo. Gente, fica parecendo que técnico de segurança é babá de pessoa. Desse jeito. A sensação Não. que eu tive foi essa. O cara tá lá e tem que ficar vigiando o povo bonito, colocar um plug no ouvido, sendo que ele próprio tá correndo o risco de ter um problema. Sabe, essa questão de parecer que é babá de adulto, não faço. Sabe, eu
Parou a atividade. Parou a atividade, o pessoal vai entender o que que é. Eles mesmos pessoal vão da chegar e clínica mandar colocar. verde, professor, nem sem aquela jugular do capacete, sabe? Que a Sei. maioria deles tira aquela jugular. Não entra. Você não entra para dentro sem a jugular. E é regra. Você teve que cumprir, não teve? E tem que cumprir, senão não entra. Fica para fora. Olha aí. E precisou brigar? Então, eu acho que tem, tipo a empresa que eu trabalho mesmo, se meu patrão não mudar a cabeça dele, não muda, não. Porque tem que fazer funcionar, entendeu? Foi isso. Não, Exato. Então, assim, ou você muda a cabeça da empresa ou você muda de empresa. é, É simples eu já assim. tô. É, Sabe? Daqui a pouco as oportunidades começam a surgir, gente. Você vai ver que não tem só essa empresa aí, não. Você pode partir para outra que vai te respeitar, que vai atender a sua função correta. Né? Então a gente não pode se submeter a tudo também, não. A gente sabe até onde pode ir, até onde não pode. Né? Até que ponto eu aguento, até que ponto não dá mais. Então, tem essa maturidade também quando entrar no mercado. Você vai ver. eu penso que igual a gente terminando, quando a gente formar mesmo, a gente já vai sair a todo vapor, né? Querendo pôr o que a gente aprendeu em prática e também a gente tem um pouco de experiência já, né? Quanto tempo eu vivi dentro no chão de empresa. Então, tem muita coisa que a gente já até sabe. Mas se o patrão, ou o encarregado, ou o supervisor não colaborar, não funciona, não. Mas é aí que é onde a gente entra. Né? Ou faz funcionar ou a gente muda de local. É. Né? Gente, eu vou encerrar com vocês que eu tenho que começar a próxima aula aí com a turma de Rio Verde também, viu? Turma nova. Olha. Tá? Eles já estão entrando aqui, eu tenho que entrar na sala deles também. Boa noite Certinho. para vocês. Para nós. Não suma, dona Josi. Não Rose, vou mais. precisou de Já. ajuda, chama, Rose. Beleza. Tá? Não fica preocupada, não. Eu tô vendo sua correria aí. Precisar de ajuda, me avisa aqui. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Mas...